Olá pessoal, meu nome é Bruno Oliveira e na Kivo Live de hoje o Marco Fernandes, o nosso consultor de suporte, vai falar sobre o Elaluc, Elax e também o NG Contábil, algumas parametrizações que são realizadas no sistema. Antes de iniciar a transmissão da nossa Kivo Live, eu tenho um recadinho para vocês. O chat vai ficar disponível durante toda a transmissão e vocês podem enviar quaisquer dúvidas que vão aparecer. Nos conte também a cidade que você está acompanhando a nossa Kivo Live, porque tudo isso é muito importante para a gente. Então daqui a pouco nós já vamos iniciar a Kivo Live. Fiquem atentos, foi um material preparado com muito empenho, carinho e dedicação pela nossa equipe para vocês. Vamos iniciar? Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma Kivo Live. Meu nome é Marcos Fernandes e no momento de hoje vamos falar sobre as parametrizações necessárias para a geração e registro das apurações referente ao LALUR e LAX para as pessoas jurídicas contribuintes do imposto de renda pelo lucro real. E além das parametrizações, a gente vai simular algumas situações com o intuito de auxiliá-los em como o fato contábil deve ser escriturado na plataforma NG, a fim de atender às obrigações acessórias referente à ECF, como também a possibilidade de emissão desses relatórios em meio físico. Então, a partir de agora, a gente vai passar para a nossa plataforma NG para a gente conhecer quais são as parametrizações e como realizar esses lançamentos na plataforma NG Contábil. Então, pessoal, antes de começarmos a falar sobre as parametrizações no módulo NG Contábil, vamos brevemente contextualizar a parte legal que dá providência sobre a obrigatoriedade de se manter a escrituração do livro de apuração do lucro real, mais conhecido como LALUR, assim como a sua composição e transição para o modelo eletrônico em atendimento ao decreto de 6.022 de 2007, que instituiu o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, e que entrou em vigor a partir da Instrução Normativa número 1422 de 2013 para os fatos ocorridos no ano calendário de 2014. Então a gente já sabe, né, que a escrituração do LALUR não é uma obrigação recente. A constituição do livro se deu pelo decreto de lei lá em 77, decreto de lei 1598, em atendimento à lei 6.404, destinado à apuração do lucro real. E quem está obrigado à escrituração do lucro real? Todas as pessoas jurídicas contribuintes do imposto de renda com base no lucro real, inclusive empresas que optarem por essa forma de apuração de forma espontânea, também estão obrigadas a escriturar o livro de apuração do lucro real. Qual é a composição do LALUR, né, pessoal? O livro de apuração do lucro real é composto por duas partes. A parte A, destinada aos lançamentos de ajuste do lucro líquido do período, né, no caso entre as adições, exclusões e as compensações, que gerarão aí os registros M300 e o referente aí ao LALUR do imposto de renda e o registro 1350 referente ao LAX, né, que é o livro de apuração da contribuição social. E a parte B, destinada exclusivamente ao controle dos valores que não contém na escrituração comercial, mas que devam influenciar na determinação do lucro de períodos futuros, como, né, por exemplo, aí, prejuízos a compensar, depreciação acelerada, né, e outras situações, que no caso, né, gerarão aí o registro M010, que significa o cadastro de saldos iniciais da parte B, e no caso aí o M410, que são os lançamentos na conta da parte B, do ELALUR e do LAX, sem reflexo na parte A, e também os registros M500, que refere-se aí ao saldo das contas que estão sendo escrituradas. Então, é muito importante a gente se atentar a isso, né? E como também a gente pode observar que o LALUR, né, ele é uma escrituração eminentemente de natureza fiscal, com a finalidade única de demonstrar a base de cálculo apurada e ajustada para apuração do lucro real no período. Então, é importante também a gente ressaltar que quando falamos aí de LALUR, estamos também falando sobre o bloco M da ECF.
né? Então, para as empresas aí tributadas pelo lucro real e que apuram os impostos do IRPJ e a CSLL de forma trimestral ou anual, né, e por meio das estimativas, do balanço e balancete de suspensão e redução, será necessário realizar algumas configurações e parametrizações no módulo NG Contábil para a geração dos blocos, como também os registros da SF. Então, se tratando de parâmetros do sistema, o que a gente precisa realizar de verificação, né, para que a gente consiga escriturar o fato contábil, né, tanto na parte A quanto na parte B do LALU? A primeira observação importante que a gente precisa averiguar é se os cadastros das contas contábeis que irão integrar ao LALU e o LACS, eles estão, né, com a opção de integrar LALU e LACS marcada nos seus respectivos cadastros. Então, qual é esse campo que eu estou dizendo a vocês? Basta vocês ir na rotina de cadastro, contas contábeis, e lembrando também que essa opção ela só será habilitada para as contas analíticas, né? No caso aí, as contas sintéticas elas não entrarão, né, essa opção ela não será habilitada para, no caso aí, as contas sintéticas. Então, essa opção de integrante ao LALU e LACS, ela é de extrema importância, porque será por meio dela que as contas contábeis serão habilitadas para que a gente consiga atender o layout da SF, que é gerar o registro M300 e o M350 com os respectivos relacionamentos das contas. Um outro campo importante aqui no cadastro das contas contábeis é o plano de contas referencial. Então, o plano de contas, né, referencial é uma obrigação oriunda da SF, né, no próprio manual da SF, se a gente acessar, né, no próprio site da Receita Federal, tem, né, disponibilizado aí a tabela dinâmica, que é justamente o registro referente ao plano de contas referencial. Então, essa etapa do processo é feita pelo cadastro das contas contábeis, bastando apenas clicar em plano de contas referencial, clicar em associar, que será habilitado ao lado esquerdo o plano de contas cadastrado no seu sistema e ao lado direito será habilitada a conta referente aí à SF, que no caso são as contas referenciais. Então esse processo aqui ele é feito de forma manual, mas o sistema oferece alguns recursos para facilitar o preenchimento do campo. E quais são esses recursos? Quando eu seleciono a conta sintética superior à conta filho analítica, se eu inserir, né, o referencial na conta sintética superior, o sistema automaticamente ele já vai fazer o preenchimento das demais contas analíticas. Então é um recurso oferecido também para dar maior agilidade no referenciamento das contas. Então se eu selecionei aqui numa conta sintética, né, as informações referentes ao campo, o sistema automaticamente ele vai fazer essa replicação para as demais contas analíticas pertencentes ao grupo da sintética superior. Finalizou essa etapa de referenciamento, basta clicar em processar para que o sistema salve essa informação e, consequentemente, referencie o plano de contas para que a gente possa aí apurar o lucro líquido e, a partir da apuração do lucro líquido, realizar os ajustes aí que compõem tanto o LALU quanto o LACS. Então, em relacionado a cadastro de conta, os dois campos que necessitam de atenção nessa é a opção integrante LALU e LACS, porque a partir dessa marcação o sistema vai habilitar as contas contábeis para relacionamento na parte A, conforme eu vou demonstrar para vocês posteriormente, e o referencial, que será a partir dele que o sistema conseguirá gerar os blocos e os registros específicos para que, né, consiga fazer a apuração. E considerando um outro fato importante, que o plano de contas referencial não é obrigatório apenas para as empresas de lucro real, né? As outras empresas também que, né, têm obrigação de entregar a SF, tanto de forma espontânea ou por questões legais, necessitam atender essa questão do plano de contas referencial. Então isso daí não se atribui apenas a empresas de lucro real. Empresas de lucro presumido, imunes, isentas, também é necessário realizar esse referencial
que é a partir dele que as demonstrações e os registros para a SF elas serão gerados. Um outro campo também importante relacionado à parametrização é a rotina de arquivos magnéticos, SPED contábil, SF, escrituração. Esse campo aqui, pessoal, principalmente essa primeira aba, né, esse primeiro quadrante onde ele traz as informações de tributação da empresa, ele é de extrema importância, porque será por meio dos campos que o sistema irá gerar os registros, né? Vocês podem ver aqui que eu estou com uma empresa de tributação do lucro real, o sistema habilitou aqui para mim o bloco M, que é onde a gente vai fazer a escrituração do Elalur e do LACS. Se eu alterar para uma outra forma de tributação, o sistema vai habilitar os registros que compõem aquela respectiva forma de tributação do lucro. Então esse campo aqui é muito importante que esteja devidamente parametrizado para que o próprio sistema possa habilitar os recursos que condiz a essa forma de tributação. Um outro ponto também importantíssimo é a qualificação da empresa, né? Então, a título de SF, esse campo ele é importante por quê? Porque vocês podem ver que hoje, né, eu coloquei aqui pessoa jurídica em geral na qualificação da empresa, o sistema habilitou o registro M300A. Então, se eu vier aqui e colocar pessoa jurídica componente do sistema financeiro, vocês vão observar que vai ser outro modelo do registro M que vai ser gerado, assim como também colocamos sociedades seguradoras, vai habilitar o M300C e o M350C também. Então a qualificação da empresa também é muito importante preencher nesse campo, porque será a partir desse campo que o sistema irá habilitar os registros para que a gente consiga fazer o preenchimento da nossa escrituração. Outro campo importante também é a apuração do imposto de renda, o campo onde a gente vai informar se a minha apuração ela é trimestral, se a minha apuração é anual, e a partir dela também, né, selecionando aqui, por exemplo, a tributação anual, vocês vão observar que o sistema vai habilitar o campo de estimativa mensais. Então esse campo também ele requer preenchimento, porque né, em atendimento ao layout da SF também, para que a SF saiba qual é a forma de tributação utilizada pela empresa, então esse campo também é de suma importância antes da gente realizar qualquer lançamento na parte A ou parte B do Lalu, que essa observação também estejam, né, esse campo ele também de uma certa forma estejam preenchidos. Então isso também é importante a gente se atentar na hora de fazer o preenchimento da parte A e a parte B do Lalu. Então a partir de agora, né, como a gente já verificou os cadastros das contas contábeis, né, as marcações das contas que vão integrar ao Lalu e LACS estão devidamente parametrizadas nos seus respectivos cadastros. O plano de contas referencial ele já está associado às contas. Na rotina de escrituração, o campo parâmetro ele já está devidamente preenchido, já estamos aí no momento de começar a preencher as informações do Lalu e LACS, né? O Lalu que refere-se aí à apuração do imposto de renda e o LACS que refere-se aí à apuração da contribuição social. Outro ponto importante aqui, mas é mais característica mesmo de complementação, além da rotina de escrituração oferecida pelo sistema, as empresas que apuram pelo lucro real possuem uma outra rotina para realizar também o cálculo da sua apuração. Essa rotina basta acessar a rotina de lançamentos, apuração do lucro real e cálculo do IRPJ e CSL. Por essa rotina aqui também é possível realizar o cadastramento das contas que vão originar aí o controle na parte B do Lalu, como também realizar as adições e as exclusões. Porém, alguns campos dessa rotina, vocês podem ver que a gente não consegue realizar a edição. Dentre eles é a qualificação da empresa. Então, caso esse campo aqui necessitar de realizar alguma alteração, é necessário que a alteração seja feita na rotina de escrituração, que a partir daqui você vai conseguir fazer a alteração do campo e, consequentemente, ele vai refletir nessa tela de cálculo do imposto de renda e da CSL.
Então, pessoal, para a gente começar a tratar as informações, né, das adições, realizar as exclusões, as compensações, é necessário que o lucro líquido do período ele esteja apurado. Então, para empresas aí que trabalham por meio, né, que apuram os impostos por meio de estimativa, por balanço de redução e suspensão, né, essa apuração ela é feita no último dia referente aí ao mês ou ao trimestre ou ao período de apuração. Então isso é muito importante que o lucro líquido, né, que servirá como base de cálculo de ajuste do imposto de renda e da contribuição social, esteja devidamente encerrado, né? Ou seja, a minha DRE batendo certinha com a DRE do plano de contas referenciais. Então o sistema também precisa de ter essa apuração do lucro líquido para que a gente também consiga fazer as adições e as exclusões referente ao período que a gente necessita realizar a apuração. Então o campo de resultado líquido é muito importante que esteja apurado para que a gente siga, né, com a apuração do nosso LALUR e do LACS. Então, dando continuidade aí à nossa apuração, né, a partir do momento que o resultado líquido do período, antes do imposto de renda e da CSL, estiver devidamente encerrado, né, no caso aí já com o resultado propriamente dito do líquido do período, a gente já pode iniciar os nossos lançamentos aí referente ao nosso LALUR e LACS. Se tratando da plataforma ENG, quais são as possibilidades que a gente já consegue, né, gerar esses lançamentos para que sejam integrados, né, no nosso registro, no caso aqui, o nosso M300, porque a nossa empresa, né, a qualificação dela é pessoa jurídica em geral, então o registro a ser habilitado é o M300A. Então, para que a gente consiga fazer lançamentos referente às adições e às exclusões no sistema, a gente precisa atender a layout da SF. E o que o layout da SF fala sobre as adições e as exclusões? O lançamento que for realizado nas adições ou exclusões é necessário ter uma relação, né, sendo ela com a conta contábil lá do plano de contas cadastrado no sistema, ou então uma relação com a conta contábil da parte B. Então isso é um layout referente aí à SF. Então com isso a gente indica, né, instrui também utilizar a tabela dinâmica. Essa tabela ela pode ser baixada no próprio site da Receita Federal, no mesmo local onde a gente faz a consulta do manual da SF. Essa tabela ela pode ser baixada. E o que é interessante nessa tabela? Será a partir dessa tabela que a gente conseguirá fazer os lançamentos, tanto na parte B do LALUR, quanto também na parte A. Por que a gente referencia essa tabela? Porque vocês podem ver, essa daqui, por exemplo, que é a parte B, né, são as contas que a gente pode cadastrar na parte B. Então a gente vem aqui, a mais utilizada aí, né, o prejuízo fiscal operacional da atividade geral, e também a 1003, que está relacionado com a base de cálculo negativo. E vocês podem ver que na coluna posterior, ó, o relacionamento possível, o sistema, né, a própria SF, ela já diz quais são as linhas ou os campos, né, do nosso LALUR e do LACS, que essas contas possuem relacionamento. Então, se eu tive prejuízo operacional em um período anterior e necessito acumular para período posterior, então o próprio manual da SF já oferece a tabela dinâmica, uma fonte de recurso, para que vocês consigam, né, localizar qual é a linha do LALUR e do LACS que necessita fazer o lançamento dessa informação. Então aqui é um campo de consulta. E não só referente às contas da parte B, mas vocês podem observar aqui também, ó, que a gente também possui registros do M300A, que também tem o mesmo critério, o M350A, que já refere-se aí à contribuição social. E um ponto que é interessante a gente observar, referente ao M300 e ao M350, é que aqui a gente já consegue, né, saber qual é a linha baseada nessa relação, caso a gente, né, necessite fazer algum lançamento que vá utilizar a conta da parte B. Então, por aqui, a gente consegue já ter uma referência, pelas orientações da tabela dinâmica, o que deve ser informado nesta linha.
né? Então já é um recurso para auxiliar vocês na utilização, né, dessa tabela dinâmica, porque essa tabela dinâmica nada mais é do que o espelho da movimentação que será escriturada tanto na parte A quanto na parte B do LALU. Então, bateu alguma dúvida, né, se esse valor ele precisa ou não entrar nessa linha, a tabela dinâmica é um recurso que vai nortear, né, de uma forma correta em atendimento ao layout da SEF, como realizar esses lançamentos, assim como o que deve ser informado em cada uma dessas linhas. Então é uma fonte de consulta muito importante, disponível para vocês e que basta apenas baixar essa tabela lá no site da Receita Federal, que aí vocês conseguem, né, ter uma noção aí de como que deve ser o relacionamento das contas e o que cada linha ela deve, né, de acordo com as orientações previstas no manual da SEF, realizar para cada movimentação ou para cada registro. Então, a tabela dinâmica é um recurso que a gente indica para que vocês utilizem como referência, porque ela vai ser muito útil, principalmente para que vocês consigam fazer o registro do fato contábil de forma correta, né, e evidenciar essa informação conforme o layout da SEF aí exige, porque se tratando de SEF, para as empresas de lucro real, a gente pode falar que a SEF basicamente é o LALUR referente às empresas do lucro real. Então é muito importante também se atentar a esses campos. Então, de uma certa forma, como a gente já passou, né, por essas rotinas de cadastro, né, o que nós precisamos aí nos atentar antes de realizar os lançamentos na parte A ou parte B do LALU, né? Só repassando aqui de uma forma bem breve, o cadastro das contas com a marcação de integrante LALUR e LAX, o plano de contas devidamente referenciado com as suas respectivas associações, a tela de escrituração, né? Essa primeira tela aqui, parâmetro, é necessário que ela esteja preenchida, lembrando que o qualificação da pessoa jurídica, esse campo só é editável na rotina de escrituração, enquanto também outros campos podem ser utilizados no cálculo do IRPJ e da CSL. Porém, a qualificação da pessoa jurídica, esse campo só será possível ser editado aqui na rotina de escrituração, que fica localizado em arquivos magnéticos, SPED contábil, SEF e escrituração. Enquanto a rotina de cálculo do IRPJ, muito utilizado aí para as empresas de lucro real que necessitam realizar a apuração do imposto de renda e da CSL, que fica localizado em lançamentos, a apuração, cálculo do IRPJ e da CSL. Então, tanto por essa rotina de cálculo do IRPJ quanto pela rotina de escrituração, é possível realizar o cadastro da conta, né, referente aí à parte B do LALU, as contas de controle, né, que a gente vai demonstrar aí certinho como que realiza aí o cadastro dessas informações conforme descrito no manual, o registro M300, que está relacionado à parte A do LALU, e o 350, que no caso aí seria a contribuição social, e por fim o registro M410, que são os lançamentos na conta da parte B do LALUR e do LAX, que aí também a gente vai dar um exemplo aqui referente ao prejuízo fiscal do período. Outro ponto que a gente também pontuou é referente à apuração do lucro líquido. Então é necessário que a DRE ela já esteja devidamente encerrada, né, com a apuração já realizada, porque o valor absorvido na DRE do lucro líquido, consequentemente, ele virá trazer, né, para a linha 2 o lucro líquido antes do imposto de renda, referente aí às adições e às exclusões. Então é necessário realizar essas configurações, essas verificações antes de realizar os lançamentos aí referente à parte A do nosso LALU, quanto à parte B também do LALU. Um outro ponto importante, pessoal, que aí a gente já vai entrar um pouquinho referente a cadastro das contas, tá? Então, o manual da SEF, por exemplo, no item 1.3, ele orienta sobre a importação da SEF com a recuperação da SED e a recuperação da SEF anterior.
Então vocês podem ver que no próprio manual ele já vem com algumas orientações de, por exemplo, suponhamos que eu gerei a ECD sem o mapeamento do plano referencial e qual é o procedimento que eu devo realizar quando a minha ECD ela não foi declarada, né, com o plano de contas referencial. Então no item 1.6 da ECF orienta como o processo deve ser feito. O outro ponto também, o item 1.7, que instrui como deve ser feito a recuperação de ECD com encerramento do exercício diferente do encerramento da ECF, que isso também é um acionamento recorrente que a gente recebe aqui no nosso suporte, e a ECF, né, no seu manual, no item 1.7, ela instrui como que deve ser feito o procedimento quando o exercício realizado na ECD difere, né, das questões relacionadas à ECF. Então, pode ser consultado lá qual é o procedimento a ser seguido. Os itens 1.8 e 1.9, que vai entrar um pouco agora nesse tema que a gente vai entrar aqui do nosso LALUR, orienta sobre a criação das contas de prejuízo fiscal para o IRPJ e base de cálculo negativa na parte B do LALUR, né? A partir da criação dessas contas aqui, o sistema irá gerar os registros M010, né, que é a identificação da conta na parte B, o M410, que são os lançamentos na conta da parte B, e também o M510, que aí refere-se aí aos saldos das contas que foram movimentadas referente aos lançamentos aí na parte B. E o item 1.17 e 1.18 também do manual da ECD, ele instrui de forma correta como que deve ser o cadastro das contas que vão relacionar aos prejuízos acumulados de períodos anteriores e base de cálculo negativa acumulada de períodos anteriores. Então, caso, né, ocorra alguma dúvida em relação ao preenchimento dos campos, como que deve ser realizado aí o preenchimento dos campos, pode fazer a consulta aí do manual da ECF, que aí vocês vão conseguir ter essas orientações diretamente do próprio programa, que aí fica mais fácil, né, e mais tranquilo para vocês fazerem aí o preenchimento das movimentações necessárias, né? Então, se a gente tiver com alguma dúvida referente a prejuízos fiscais acumulados, né, como que deve ser feito o cadastramento dessa conta, aqui ele já demonstra para a gente, olha lá, ó, de uma forma bem criteriosa em atendimento ao layout, como que deve ser feito, né, o registro M, se tratando aí de prejuízos acumulados de períodos anteriores, assim como também a base de cálculo negativo. Então é uma informação importante que as empresas farão jus quando houver prejuízos que devem ser acumulados e que vão impactar em períodos posteriores, subsequentes. Então lembrando, pessoal, que isso daí é uma obrigação, é uma conta contábil de controle. Então se a empresa, a pessoa jurídica, naquele determinado período, ela teve, né, apenas lucro, essa obrigação acessória ela não é necessária ser criada. Então ela só vai se passar a ser necessária a criação dessas contas a partir do momento que ela tiver, né, prejuízos acumulados no futuro e que de qualquer forma vai impactar em movimentos posteriores, já que a legislação prevê, né, que prejuízos acumulados de períodos anteriores, né, devido ao limite legal de 30%, ele pode ser abatido aí do próximo exercício. Então é muito importante também, né, trazer esses itens aqui, porque se caso tiver com alguma dificuldade de como o campo deve ser preenchido, como que deve ser o cadastramento dessa conta, no próprio manual ele instrui de forma correta como que deve ser feito aí, quais são os parâmetros, né, que devem ser utilizados aí para que a gente consiga fazer o cadastro das contas. Então, voltando aqui para o nosso NG Contábil, agora a gente vai falar de um pouquinho aí mais relacionado à prática no sistema. Então, as contas contábeis da parte B, prejuízo fiscal ou qualquer uma outra situação que contemple, né, nessa tabela referente aqui às contas da parte B que podem ser criadas, baseado nesses campos aqui, para cadastrar essas informações dentro do sistema, então é só acessar, né, a rotina de escrituração ou, se preferir, a rotina de lançamentos, apuração, cálculo do IRPJ e da CSL, que também será possível realizar o cadastro da conta M010,
e como também na rotina de cálculo do IRPJ. Então aqui no cálculo do IRPJ, aonde que eu preciso ir? Basta a gente habilitar a rotina, clicar em identificação da conta da parte B, do Lalu e do Lax. Outro, a título de curiosidade, de informação, vocês podem ver que sempre quando a gente seleciona um campo, logo em cima o sistema ele vai mostrar com qual registro ele está integrado na SEF. Então, no nosso caso aqui da identificação da conta, a partir do momento que eu realizar um cadastro aqui, o sistema ele vai integrar esse campo cadastrado com o registro M010 da SEF. E como que eu faço para cadastrar uma nova conta? O próprio sistema ele indica para a gente como realizar. Para a inclusão, dê um duplo clique no grid ou clique no botão incluir na barra de tarefas. Ou então eu posso vir aqui, clicar no ícone de incluir, que ele vai habilitar o campo, ou se eu preferir também, eu posso vir aqui nessa parte inferior, onde está branco, dar um clique duplo, que o sistema ele vai habilitar o recurso para eu poder incluir uma nova conta contábil. Então, a partir daqui é possível realizar os cadastros das contas que vão ser relacionadas na parte B e que poderão ser utilizadas aí, no caso, nos registros M410 para realizar algum tipo de lançamento, seja ele adicionado, seja ele de exclusão, ou seja, de compensação aí referente ao prejuízo fiscal. Então, a gente passou aqui sobre a identificação da conta. Para realizar o cadastro, basta clicar na opção de incluir após ter selecionado a linha específica, ou então um clique duplo para que o sistema habilite o campo e a opção de incluir, para que você consiga fazer aí os lançamentos desejados. Então, a partir do momento que eu cadastrei as minhas contas, eu posso também realizar esse lançamento na parte A do meu Lalu. Então eu já simulei aqui um lançamento, porque o que a legislação ela diz para a gente? Ela fala que quando eu tenho algum lançamento extemporâneo, que eles não foi registrado na ECD, eu não preciso, nesse caso aí, retificar minha ECD. Porém, como esse lançamento ele vai impactar diretamente na apuração do meu lucro real, eu posso realizar um lançamento extemporâneo no período e a partir daí, pelas minhas adições e pelas minhas exclusões, realizar o ajuste desse exercício anterior. Então eu vou precisar retificar apenas a SEF daquele período, informando os ajustes desses exercícios anteriores, para que a gente, de uma certa forma, consiga realizar essa retificação, ou seja, esse ajuste. Outro ponto importante, pessoal, como a SEF está ligada diretamente com as contas de resultado para apuração do lucro ou do prejuízo, caso eu faça alguma retificação, por exemplo, no SEF do ano de 2019, possivelmente eu vou precisar retificar as minhas SEFs posteriores, tá? Então isso é muito importante, porque a SEF, como a gente falou, ela tem a finalidade apenas fiscal, justamente para apuração do lucro, para apuração do imposto de renda e da contribuição social. Então, caso eu precisar retificar um período anterior, eu preciso necessariamente verificar se eu não vou precisar também retificar as SEF posteriores. E um outro ponto também que a gente destaca, relacionados em termos da DCTF. A DCTF também, como ela é uma declaração que faz o controle dos impostos federais, então a partir do momento que eu tive um ajuste referente à apuração do lucro, que vai impactar na apuração do lucro, verificar também a possibilidade de retificação também dos arquivos da DCTF. Então, para a gente poder fazer um lançamento, então a gente repassando aí o conteúdo que a gente já abordou. Então, se lá no meu cadastro das contas estiver com a opção de integrante Lalu e Lax devidamente marcado, trazendo aqui para o nosso NG, tanto na rotina de cálculo do imposto de renda, quanto na rotina de escrituração, como que eu faço para poder fazer o lançamento? Basta eu vir aqui no campo de opções
e selecionar a linha que eu necessito realizar o lançamento. Então suponhamos que eu tenho aí algumas contas, né, que eu vou precisar fazer a adição de custos não dedutíveis. Como que o sistema ele trabalha para ele poder realizar essa apuração? Primeiramente, selecionar a linha. Depois que eu selecionei a linha, vocês podem ver que aqui embaixo ele vai habilitar a opção de vincular lançamentos contábeis. Então, se eu selecionar aqui, por exemplo, uma conta sintética, uma conta totalizadora, ó, você pode ver que ele não vai habilitar o campo. Mas se eu vier aqui na linha, onde, né, a linha que recebe informações, o sistema automaticamente vincula, habilita, né, esse campo de vincular lançamentos. E olha que interessante, quando a gente clica aqui em vincular lançamentos, o sistema ele vai habilitar esse campo aqui para a gente e de uma certa forma, olha lá, todas as contas que de alguma forma eu marquei lá no cadastro das contas que elas são integrantes ao Lalu e Lax, o sistema vai fazer essa listagem aqui para mim. Se eu, por exemplo, esse 13º, ele não deve ser uma conta que vai integrar ao meu Lalu e Lax, então basta eu ir lá no cadastro da conta contábil, desmarcar aquela opção que ela não será demonstrada, assim como também outras contas que forem necessários, né, realizar aí os devidos ajustes, e aí o sistema, né, é necessário ir lá no cadastro da conta contábil e realizar esse parâmetro. Então, suponhamos aqui que a gente vai fazer um lançamento aí de ajuste, igual eu já tinha representado lá para vocês. O que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente vai selecionar o período. Se eu clico em todos, o sistema ele vai me trazer todos os lançamentos referente àquele período e referente àquela conta contábil. E aí eu vou selecionar os lançamentos na opção, né, marcar todos, e depois eu vou confirmar essa operação. Pessoal, se eu marcar todos aqui, isso não compromete a forma que o sistema vai habilitar os campos, tá? Que ele vai preencher os campos. Por quê? Porque como a conta contábil, né, está relacionada a uma conta que foi movimentada no seu plano de contas, o sistema ele vai realizar os lançamentos a partir da data que ele foi apropriado. Então, se eu selecionar todos os meses aqui, né, mesmo que eu tenha lançamento só em março, o sistema automaticamente vai acrescentar aquela informação baseado na data que o lançamento ele foi realizado. Então não tem problema fazer essa marcação de todos os meses para ele buscar todos os lançamentos referente à conta que você precisa. Realizou a marcação, clicou em confirmar, o sistema automaticamente ele já vai trazer as informações, né, já vai trazer as linhas, no caso aqui, fazer o preenchimento conforme a nossa necessidade. Então aqui eu fiz uma simulação referente aí a um ajuste de exercício anterior, referente ao pagamento de uma determinada nota fiscal, né, porque aí ela foi adicionada ao meu lucro para que eu consiga de uma certa forma realizar, né, o ajuste extemporâneo desse lançamento e a partir daí tiver base, né, de apuração de imposto, o sistema ele vai fazer baseado aí nesses totalizadores. Então vocês podem ver aqui que nesse cenário fictício eu estava até então aí com um prejuízo, né, no valor de 972 e após a adição eu vim aí e encerrei o meu período com lucro, o valor de R$ 1.027. Então é importante também a gente, né, saber qual é a relação que a gente necessita fazer, quais são os campos que necessitam ser preenchidos e lembrando mais uma vez que vocês têm aí o auxílio da tabela dinâmica, que é ela que vai fazer o norte aí para que vocês consigam fazer os lançamentos na parte A ou parte B do Lalu. Então, a gente passou aqui pelo cadastramento das contas, passamos também pelo registro M300, que refere-se aí à parte A do Lalu, né, que no caso o Elalu ele trata as informações referentes ao imposto de renda, e aqui também referente ao registro M350. Então aqui também, pessoal, nesse campo de opções, é importante a gente também considerar esse campo aqui, ó. Olha lá, quando eu marco ou desmarco esse campo, ele diz para a gente, olha lá, atenção, ao desmarcar o parâmetro replicar valores para o IRPJ, o valor de imposto de renda e CSL não serão replicados nas fichas do M300, o lançamento da parte B e M350 do Lax. Então, essa opção aqui, ela é justamente para que, quando eu fizer um lançamento
a título de imposto de renda, né, no M300A, por exemplo, ele replique automaticamente para o M350. Então a característica dessa opção é justamente para que, né, vocês não precisem acessar o M300A do imposto de renda, realizar a vinculação e, consequentemente, fazer esse mesmo processo no M350A. Mas vale também a gente ressaltar um ponto importante aqui nessa rotina, que de acordo com a nossa tabela dinâmica, tem algumas situações onde elas são passíveis para o imposto de renda e não são passíveis para a base de contribuição social. Então isso também é um ponto importante. Com essa opção aqui marcada, os valores serão replicados automaticamente. Então isso também é uma questão que deve ser analisada de acordo com a origem e do lançamento que será feito e realizado. Então tudo isso pode ser, né, verificado aí na tabela dinâmica, que ela vai conseguir orientar aí para a gente como que deve ser feito os lançamentos, se aquele lançamento ele impacta ou não apenas no imposto de renda ou na CSL. Então é muito importante também levar em consideração esses campos. Essa opção aqui de ferramentas, né, de limpar fórmulas, limpar valores e destravar valores, qual é a utilidade dela? Então suponhamos que eu já tenho alguns valores processados aqui e eu quero limpar para que eu processe novamente a informação. Então eu posso vir aqui, limpar os valores, todos esses valores que tiverem registrados aqui, o sistema ele vai apagar. Né, ele vai apagar todas essas informações. A opção de destravar valores é um recurso utilizado para quem realiza também alimentação de saldos manualmente, porque aqui o sistema possibilita de fazer o lançamento manual. Mas lembrando, caso for realizar algum lançamento manual nas rotinas, né, nas linhas aonde recebam valor, é necessário fazer a vinculação do lançamento, sendo ele pela rotina de vincular lançamento ou sendo por aqui, né, de incluir um lançamento, que a partir daí o sistema de qualquer forma vai habilitar a rotina de vincular lançamento contábil, porque esse procedimento é em atendimento ao layout da SF. Então, se falou, né, de vinculação de contas, Marco, mas eu preciso realmente fazer essa vinculação? Precisa, porque essa vinculação é uma exigência da própria SF. Né? Então tem algumas contas que não possuem relacionamento, outras contas possuem relacionamento com as contas contábeis, outras possuem relacionamento apenas com a parte B. Então, aonde que eu fico sabendo isso? Né? Como que eu vou ficar sabendo se aquela conta ela tem ou não uma relação? É tudo, a gente consegue visualizar essas informações na tabela dinâmica. Então, por isso que a gente indica e instrui o uso da tabela dinâmica, porque vai ser a partir dela que vocês vão conseguir realizar aí os lançamentos conforme a necessidade e movimentação da empresa naquele período. Outro ponto importante, né, para a gente poder concluir aí essas informações referente ao LALU e o LACS é o campo de processar. Então, pessoal, indiferente se eu utilizei o cálculo a rotina de cálculo do IRPJ ou a rotina de escrituração, é necessário clicar em processar para que o sistema ele consiga fazer a apuração dos valores. Então esse campo de processar aqui é a mesma coisa de eu estar clicando numa calculadora no campo igual, né, para ele já trazer o valor e o resultado daqueles lançamentos que foram realizados. Então é sempre importante, finalizou, tanto na rotina de cálculo do IRPJ, quanto também na rotina de escrituração, clica no registro de origem, depois clica em processar, assim também no cálculo do IRPJ. Clica na opção de lucro real, clica em processar, que aí o sistema ele já vai fazer, né, o cálculo da parte A, vai pegar as informações referentes à parte B, caso houver movimentação, e ele vai fazer esse processamento. E por fim, pessoal, para a gente concluir essa parte, né, tanto do LALUR e do LACS, os lançamentos na conta da parte B.
né, que no caso aí são os prejuízos acumulados, ajustes de períodos anteriores, né, alguma outra situação aí necessária para que seja realizado essa movimentação, ou de algum saldo que não passou nas contas de resultado da empresa, mas de qualquer forma ela impacta na apuração do lucro. Então todo esse controle é feito nos lançamentos na conta da parte B. E se tratando aí de prejuízo, que é o exemplo que a gente trouxe da conta nossa cadastrada, o que a gente precisa fazer para que o sistema consiga fazer essa importação do prejuízo e, consequentemente, gerar o registro M410. Então, basta eu vir aqui em lançamentos da conta da parte B, né? Você pode ver que a gente tem essas opções tanto para a parte do Lalu quanto também para o Lax, mas quando eu importar, clicar aqui na importação do prejuízo, o sistema ele já vai me dar um alerta lá, ó. Deseja realmente importar os dados de prejuízo na linha 175 e linha 349 no registro M300 e linha 175 e linha 349 no registro M300. Então eu vou clicar aqui em sim. O que o sistema ele vai fazer aqui para gente, né? Depois que a gente associar as contas contábeis que vão representar a importação do prejuízo. O sistema ele vai vir aqui na demonstração do meu lucro real, verificar essa linha 175 que está aqui, ou a linha 349, conforme ele demonstrou lá para a gente, e vai importar essa informação para cá. Então, né, como eu tive aquele lançamento de ajuste de períodos anteriores, ele não trouxe informação para cá. Mas se eu vier na minha demonstração e fazer a exclusão desse lançamento realizado, aonde vai gerar aqui o prejuízo, então lembrando, pessoal, fiz qualquer edição aqui, não esqueça de clicar em processar, que o processar que é a nossa calculadora. É ele que vai fazer com que o sistema processe as informações e, consequentemente, apure os valores. Então, para a gente simular a importação do prejuízo, eu fui lá na demonstração do lucro real, lá na parte das adições, né, do registro M300 e o M350, e fiz a exclusão daquele lançamento de ajuste de períodos anteriores, né, para que o sistema gere prejuízo e a gente consiga simular, né, a importação desse prejuízo para a geração do registro M410, tanto referente aí ao Lalu, quanto também referente ao Lax. Um outro ponto importante, gente, como ele está processando aqui ainda, eu vou complementar uma informação referente ao plano de contas referencial. O referencial, alguns acionamentos que a gente recebe aqui também, é em relação à escolha das contas do plano referencial. Um ponto importante é todas as contas do plano referencial que iniciar com 3.11, elas são são planos referenciais, exclusivos para atividade de produção rural. Então, se eu vier aqui no cadastro das minhas contas contábeis e por algum motivo eu não exerço nenhuma atividade de produção rural, e eu venho aqui, né, isso ocorre muito nas contas de resultado, né, então eu venho aqui e seleciono uma conta, por exemplo, 3.11, então vocês podem ver, olha lá, que se a gente habilitar o campo aqui, ó, o próprio sistema ele já vai trazer. Então as contas que iniciam com 3.11 são contas exclusivamente para produtores rurais. Mas, Mark, eu tenho uma empresa que além da atividade geral que ela exerce, ela também exerce atividade de produção rural. Ok, sem problema nenhum. As contas de resultado, né, as contas aí podem ser referenciadas aí com essa parte da atividade de produção rural, porém é necessário a gente atentar lá na nossa rotina de cálculo do imposto de renda, ele tem a opção aqui, né, de produtor rural. Então, quando eu marco essa opção e habilito o sistema vai habilitar para a gente lá a linha 349. Então, vocês podem ver que ele vai habilitar tanto a parte, né, o 177, que é referente aí à atividade rural. Então, por isso que é importante a gente sempre atentar a essa situação. Então, se eu tenho uma empresa que exerce atividade rural,
eu tenho que vir aqui marcar esse campo. Se eu tenho a empresa, né, ela não exerce atividade de produção rural, esse campo deve ficar desmarcado e lá no cadastro da conta contábil não pode ser referenciado aí os planos, o referencial que inicia com 3.11, porque isso são contas exclusivas para atividade de produção rural. Então, ele já finalizou aqui o processamento aqui para a gente, né? A gente pode vir aqui, vocês podem ver aqui que ele já trouxe aqui para a gente o resultado negativo. Vou suprimir as linhas zeradas. Olha lá, ele trouxe aqui o valor negativo aqui para a gente. E aí, quando eu vier aqui no meu lançamento da conta da parte B e clicar em importar prejuízo, olha lá, ele vai trazer para a gente a linha 175, que refere às atividades em geral, e a linha 349, que refere-se aí à apuração da atividade de produção rural. Então, para que a gente possa concluir a importação do prejuízo, basta eu clicar em sim e inserir as contas contábeis cadastradas para cada respectivo campo, né? O prejuízo fiscal referente ao imposto de renda e a base de cálculo negativa referente à contribuição social. Cliquei aqui em confirmar, tá lá, vocês podem ver que o sistema fez a importação do prejuízo e trouxe, né, no caso aí, as informações para esse campo. Pessoal, caso não houver prejuízo nessa conta 175 em algum período, o sistema ele não vai alimentar esse campo aqui no momento que eu importar prejuízo, tudo bem? Então, se eu estou falando de prejuízo, eu necessito, em algum momento, né, possuir aqui no meu registro 175 algum período que me resulte, né, no caso aí baseado na forma de tributação. Então, se é trimestral, eu preciso de ter algum trimestre com prejuízo. Se o meu encerramento é anual, seguindo também da mesma forma. Então, é importante, para que ocorra a importação do prejuízo, aqui na rotina de demonstração do lucro, que refere-se ao registro M300, e aqui embaixo no M350, que refere-se à contribuição social, é necessário que a linha 175 exista realmente algum período com prejuízo fiscal ou base de cálculo negativo, que aí, quando você clicar em importar prejuízo, ele vai trazer os valores aí referente ao prejuízo fiscal que foi apurado naquele respectivo período. Então, a gente passou aí brevemente aí as contas, né, para a geração do registro M010, as contas que influenciam diretamente na parte B, né? Passamos também pelas as adições, né, e as exclusões que competem ao registro M300 para apuração do IRPJ e o M300 para apuração do LACS. E também a gente passou pelo registro M410, que é o registro onde vão ser escriturados aí o controle, né, dos saldos das contas cadastradas no M0010. Então, aquele rotina do M410 é justamente para fazer o controle dos lançamentos oriundos, né, do registro M010, que são as contas aí cadastradas para uso para períodos futuros. Então, pessoal, resumindo, né, assim, essa parte do LALUR e do LACS, o sistema atualmente ele trabalha, né, relacionados aí tanto a parte A quanto a parte B do sistema, lembrando sobre a importância do cadastro das contas, onde é necessário que a opção integrante LALUR e LACS esteja devidamente marcado, o plano de contas referencial ele esteja devidamente associado ao plano de contas do contribuinte, aquela observação referente aí à conta referencial que inicia com 3.11, ela só deve ser utilizada para as empresas que utilizam atividade de produção rural. Caso eu não tenha empresas com essa atividade, esse código ele não deve ser utilizado, né? Porque a gente viu que a partir do momento que eu utilizo o código 311, a linha do meu LALUR e do LACS, da parte A, ela é alterada e, consequentemente, o layout também ele vai ser diferente. Então, se a minha empresa ela não exerce atividade de produção rural,
eu não devo informar, né, aquela conta 3.11. Agora, se caso eu tiver uma empresa que exerce atividade de produção rural e também exerce atividade em geral, basta marcar, né, essa opção aqui de produção rural para que o sistema também consiga habilitar o registro e, consequentemente, os campos para preenchimento. Olha lá, vocês podem ver quando eu marquei produção rural, a atividade aqui, ela começou no código da conta 177 e finalizou na conta 349. Então, se aquele lançamento de ajuste extemporâneo, se eu fizesse, né, utilizando lá no meu referencial a conta 3.11, ele iria trazer, né, para cá, para essa linha da atividade rural. Então, isso também é importante, que inclusive na própria SEF, ó, a gente tem aqui o M300R, que é justamente para poder atender aí o LALUR e o LACS das empresas que fazem, né, exercem aí atividade de produção rural. Então é muito importante, essas questões de parâmetro, ela tem que levar em consideração, porque será a partir dos parâmetros que o sistema conseguirá habilitar determinadas rotinas e vocês consigam aí, de uma certa forma, realizar o lançamento no campo correto, seguindo o layout e a obrigatoriedade aí da SEF. Então, pessoal, a gente aí passou por mais essa Kivo Live, espero aí ter auxiliado vocês em como que é gerado o registro, quais são os parâmetros necessários, quais são as disponibilidades que o sistema ele oferece, tanto para cálculo do IRPJ na rotina de lançamentos, quanto também nos arquivos magnéticos, na rotina de escrituração. E eu espero aí ter contribuído e agregado aí valor para vocês na utilização do sistema do NG Contábil para fins, né, de registro no LALUR e no LACS em atendimento à obrigação acessória da SEF. Chegamos ao final da nossa Kivo Live, eu espero que vocês tenham gostado e todas as dúvidas tenham sido esclarecidas. Bom, se ainda ficou alguma dúvida, você pode também enviar nos comentários e, claro, entrar em contato com o nosso suporte, que vai estar sempre preparado para atender vocês. Um abraço e até a próxima Kivo Live!